Em 1978, a fragata Stein da Marinha dos Estados Unidos passou por uma emergência que ninguém esperava. O sistema de radar responsável pela detecção de ameaças submarinas parou de funcionar de uma hora para outra, embora não estivesse claro o que foi que o estragou. Só uma coisa estava clara: o navio foi atacado por um animal desconhecido, grande e agressivo o suficiente para danificar a fragata e depois desaparecer nas profundezas do oceano. Após a colisão com a criatura desconhecida, a fragata USS Stein dirigiu-se imediatamente para o cais, onde engenheiros puderam investigar o problema. E eles encontraram algo estranho. O revestimento de borracha da cúpula do sonar havia sido severamente danificado. Cerca de 8% da superfície estava coberta por grandes rasgos, alguns deles com mais de 1 metro de comprimento. Para causar danos assim ao revestimento, era preciso ter uma força muito grande. Pouco depois ficou claro que aquilo não foi só um acidente ou uma simples pane. Nos arranhões, os engenheiros encontraram dentes enormes, como se um bando de crocodilos houvesse cercado o importante equipamento e o atacado com muita violência, pois o revestimento era muito resistente. Naturalmente, todos ficaram com medo. Para tentar descobrir quem era aquele monstro, os engenheiros recorreram a um biólogo naval. Depois de estudar cuidadosamente todos os materiais, o cientista chegou à conclusão de que a fragata poderia ter sido atacada por uma lula gigante. No entanto, ele também não descartou que poderia ser uma criatura dos oceanos ainda não descoberta pelos humanos. A evidência a favor desta teoria foi a estrutura dos dentes encontrados no revestimento. O único problema é que uma lula gigante cresce até ficar com um comprimento de uns 10 a 13 metros. No entanto, para ter os dentes encontrados nos arranhões, uma lula não poderia ter menos de 45 metros. Mais ou menos a metade da altura da Estátua da Liberdade. Isso significa que, se uma lula gigante realmente tivesse atacado a fragata, seria um dos maiores espécimes já descobertos. Para ser sincero, eu nem sei o que é mais perturbador. O fato de que uma lula de 45 metros possa estar nadando nos oceanos até hoje, ou o fato de que uma enorme criatura desconhecida pela ciência com dentes afiados vive nas águas destruindo sonares. E aliás, para que ela precisava atacar a fragata? Vamos supor que tenha sido mesmo uma lula gigante que fez isso. O que a motivou? Bem, existem várias versões. Há registros de que essas lulas se prendem a embarcações quando estão chegando ao fim de suas vidas. Talvez essa lula estivesse perto da morte, por isso subiu à superfície e se agarrou ao navio para uma última viagem. E danificou o sonar por acidente. De acordo com outra versão, a lula confundiu o sonar com uma cachalote. E a relação entre a lula e essas baleias dificilmente pode ser chamada de amistosa. Nesse caso, teria sido um ataque por engano. Mas minha versão favorita é a terceira. Ela diz que as lulas gigantes são agressivas pra caramba. E isso não é especulação, e sim uma característica real delas. A lula gigante, a lula colossal e a lula de Humboldt são consideradas criaturas agressivas e oportunistas. Elas atacam qualquer coisa que apareça em seu caminho, desde lanchinhos leves como peixes e camarões, até presas maiores como grandes cefalópodes e baleias. A lula de Humboldt é considerada particularmente feroz. Os pescadores mexicanos a chamam de diabo vermelho devido à sua coloração corporal e sua natureza hostil. Essas lulas também são canibais implacáveis. Mas falaremos sobre canibalismo um pouco mais tarde. Guarde esse pensamento. Gostaríamos de pensar que o encontro com esses monstros é uma possibilidade só em algum lugar do oceano aberto. Porém, em 2009, uma lula de Humboldt foi vista em águas rasas perto de San Diego, na Califórnia, e deixou os mergulhadores terrivelmente assustados. Estes moluscos carnívoros, que podem pesar até 45 quilos, surgiram das profundezas em bandos e começaram a atacar mergulhadores desavisados. Alguns relataram que os tentáculos envolviam suas máscaras e puxavam câmeras e equipamentos. Os relatos desses encontros espantaram muitos mergulhadores e nadadores para fora d'água. Porém, algumas pessoas ficaram simplesmente divididas entre a sua segurança pessoal e uma oportunidade única na vida. E imagine só, poder nadar com gigantes das profundezas do mar. Se você conseguir sobreviver a isso, terá muito o que contar para os seus netos. Mesmo assim, os mergulhadores mais experientes decidiram que ficariam longe das águas até que as lulas nadassem de volta para as profundezas. Por que será que elas resolveram nadar tão perto das pessoas? Infelizmente, o Steve e eu não conseguimos encontrar uma resposta para essa pergunta. Talvez tenha alguma coisa a ver com as cachalotes? Muitas cachalotes que aparecem nas praias ou são capturadas por baleeiros têm cicatrizes circulares bem específicas. Apenas uma coisa no planeta pode deixar uma marca assim: as fortes ventosas da lula gigante. As cachalotes mais velhas às vezes têm tantas cicatrizes que elas se sobrepõem. Sim, essas cicatrizes no corpo das cachalotes indicam que elas lutam regularmente com lulas.
A lula tenta se defender enrolando-se na cachalote e esse duelo deixa marcas terríveis. Lembra dos dentes em forma de gancho que rasgaram o revestimento do sonar? São exatamente essas mesmas coisas que perfuram a pele das cachalotes. Só que as cachalotes, ao contrário de uma fragata, sentem dor. No entanto, a julgar pelo número de bicos de lula que os cientistas costumam encontrar nos estômagos das cachalotes, os mamíferos saem ganhando com bastante frequência. Com bastante frequência, mas nem sempre. Afinal, a lula tem tudo o que precisa em seu arsenal para ganhar uma batalha. A propósito, antes que eu me esqueça, já que mencionamos cachalotes que foram parar nas praias, só queria dizer que essas cachalotes com cicatrizes estão longe de ser o achado mais estranho encontrado em uma praia. No dia 5 de janeiro de 2014, baleias cinzentas gêmeas siamesas foram encontradas por pescadores na Lagoa Ojo de Liebre, na Baja Califórnia, no México. Elas mediam cerca de 3 metros, ou seja, eram menores que os filhotes normais cujo comprimento inicial fica entre 3,60 metros a 4,80 metros. Portanto, concluiu-se que a baleia-mãe sofreu um aborto. Estima-se que essas gêmeas siamesas tinham entre 8 meses e meio e 10 meses e meio de idade ao nascer, sendo que as baleias cinzentas têm um período de gestação de 13 meses e meio. E infelizmente os pesquisadores que encontraram os filhotes no México não viram a mãe por perto e não se sabe se ela sobreviveu ao aborto espontâneo ou não. Mas será que essas gêmeas poderiam sobreviver normalmente no mar se não tivessem sido arrastadas para a praia? Bem, não tenho boas notícias. Mesmo que essas baleias siamesas ficassem no útero pelo tempo certo, é muito pouco provável que elas tivessem vivido por muito tempo, devido à sua incapacidade de subir até a superfície para respirar. Bem, e como você pode nadar se está preso ao seu irmão e vocês não conseguem entrar num acordo de para onde ir? Um quer comer, o outro quer respirar, um quer subir, o outro quer descer... Sem contar que seria muito difícil para a mãe alimentá-los. Mas vamos voltar ao arsenal das lulas. Apesar de eu ter mencionado 3 espécies diferentes, suas armas são praticamente as mesmas. As lulas usam 2 longos tentáculos para capturar presas, enquanto 8 braços são usados para segurá-la e controlá-la. As lulas gigantes e as lulas colossais têm alguns dos maiores tentáculos do mundo. Eles podem chegar a 2,10 metros. E imagine que você é uma vítima, e isso dá muito pouca chance de sobreviver se você estiver ao alcance de uma lula. Para a lula gigante, por exemplo, o alcance é de 10 metros. Ou seja, você pode nem perceber que está correndo risco. E considerando que os olhos da lula gigante detectam movimento a uma distância de mais de 120 metros, ela definitivamente verá você. Os tentáculos da lula são surpreendentemente rápidos e elásticos, o que lhe permite agarrar rapidamente a presa assustada e segurá-la bem com suas ventosas. Cada braço tem um comprimento diferente, entre 85 centímetros e 1,15 metros. E isso torna mais fácil para uma lula cercar você de maneira que não haja nenhuma possibilidade de escapar. Além de seu comprimento e agilidade, os tentáculos são perigosos por causa de suas ventosas que podem sugar com uma força de mais de 800 kPa. Ah, e não se esqueça dos dentes em forma de gancho. A lula colossal é a única espécie que possui esses ganchos tanto nos braços quanto nos tentáculos. Além disso, elas podem girá-los 360 graus. Não se sabe se a lula pode controlar ativamente cada gancho ou se os ganchos giram passivamente quando se engancha em alguma coisa para segurá-la. Seja como for, essa peculiaridade deixa a pegada ainda mais forte e o predador ainda mais mortal. Você se lembra das marcas na pele das cachalotes? Ao redor das ventosas da lula gigante há anéis de quitina duros e irregulares, parecidos com nossas unhas, porém serrilhados. Se você é a presa de uma lula, esses dentinhos perfuram sua pele. Para uma cachalote, isso termina em cicatrizes. Para alguém com a pele mais fina, isso termina em ferimentos horríveis e até em morte. Assim que a lula percebe que você, ou seja, a vítima, está bem presa e que definitivamente não vai escapar, ela começa a trabalhar. Ela precisa dividir a presa em pedaços que possa engolir e para isso a lula usa o bico. O bico de uma lula é um negócio incrivelmente forte. Ele é duro, ou seja, difícil de amassar ou arranhar. É resistente, ou seja, não dobra nem deforma. E também é à prova de fraturas. Devido a essa combinação de propriedades, o bico de lula pode ser considerado mais resistente do que praticamente todos os metais e polímeros conhecidos. E não estamos exagerando não. Durante um estudo, uma lula gigante quebrou 2 placas de Kevlar com o bico, o que fez com que sua mordida fosse reconhecida como uma das mordidas mais fortes do mundo. De acordo com dados preliminares, a força da mordida da lula gigante foi de mais de 455 quilos. Melhor que isso, provavelmente só os crocodilos. Mas se você ainda não está impressionado o suficiente ou acha que tem uma chance de escapar e sobreviver, a lula está pronta para mostrar uma última arma secreta. Seu veneno. Sim, você ouviu direito. O veneno de lula é um item intrigante e relativamente desconhecido do seu arsenal.
Recentemente, descobriu-se que algumas lulas são realmente capazes de produzir um coquetel venenoso em sua saliva que pode paralisar ou até mesmo matar suas vítimas favoritas, os caranguejos. Até o momento, trata-se apenas da espécie Cepioteutes australis. O veneno da lula é mortal para os caranguejos, assim como o veneno da cobra é mortal para os camundongos e ratos. Ele atua de uma forma bastante padrão. As neurotoxinas paralisam ou até mesmo matam a vítima, depois de entrar em seu organismo através de um orifício no seu casco feito pela lula com seu bico afiado. Mas se você acha que lulas venenosas são algo completamente fictício, não se esqueça que há 150 anos a maioria das pessoas acreditava que lulas gigantes simplesmente não existiam. Elas eram consideradas monstros marinhos, e inventados por marinheiros para explicar fenômenos estranhos no mar. Mas a verdade é que elas já foram encontradas em contos há séculos e foram a inspiração para o Kraken da mitologia nórdica e para o monstro do livro 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne. Até mesmo o conhecido Kraken que aparece em Piratas do Caribe também é só uma lula gigante, exagerada em todos os sentidos. Apesar das inúmeras tentativas de capturar a criatura semimítica, os cientistas não conseguiram fotografar uma lula gigante viva até o ano de 2013. Ela escapava tanto que não é de se estranhar que as lulas se transformassem em monstros nas histórias dos marinheiros. No entanto, os avanços da genética mostram que as lulas gigantes existem em nosso planeta há cerca de 730 mil anos. Essas criaturas vivem em profundezas de 400 a 900 metros se escondendo da luz do sol, e isso atrapalha muito as investigações. Muita coisa sobre o seu ciclo de vida e seu comportamento ainda é desconhecida. Não sabemos quanto tempo as lulas gigantes vivem nem como elas encontram um parceiro. Esses predadores são conhecidos por atacar cachalotes, e portanto não há nada particularmente surpreendente no fato de que os cientistas tenham decidido usar justamente as cachalotes para as observações. As próprias cachalotes não tinham ideia de que estavam participando de um projeto científico, claro. Em 1997, a revista National Geographic realizou um experimento ambicioso. A ideia era fixar câmeras de vídeo a uma baleia e vê-la devorar uma lula gigante. Um reality show bem mais ou menos, para ser honesto. Mas independente de qualquer coisa, o experimento não deu certo. O suporte da filmadora não durou o tempo suficiente. As câmeras foram presas à camada de gordura da cachalote com cabos que se dissolviam após cerca de 2 horas na água do oceano. E isso permitia que a câmera do tamanho de uma bola de futebol flutuasse até a superfície. Segundo todos os relatos, as câmeras emergiram mais rápido do que as cachalotes pudessem entrar em um confronto com lulas gigantes. Mas a cachalote não é o único oponente da lula gigante que tem um tamanho à altura dela. Batalhas épicas ocorrem nas águas profundas e frias da Antártida. Lá a lula colossal luta com a merluza antártica. Você nunca ouviu falar dela? A merluza antártica é o maior peixe do Oceano Antártico. Ela pode ter mais de 1,70 m de comprimento e chegar a pesar 135 kg. A merluza antártica se alimenta principalmente de camarões e peixes menores. Mas alguns anos atrás, os cientistas descobriram que o enorme peixe e a lula travam uma luta feroz pela sobrevivência. O molusco ataca a merluza antártica tanto quanto as orcas, mas as merluzas também caçam as lulas ativamente. Em 2015, um estudo global mostrou que 71 peixes foram atacados por lulas. Seus corpos estavam cobertos por cicatrizes por causa das ventosas com ganchos. Em alguns casos, faltavam partes dos corpos dos peixes, as quais foram claramente mordidas pelos poderosos bicos das lulas. Mas o mais notável é que 57 peixes tinham pedaços de lulas colossais em seus estômagos. Eram desde pedaços de manto até tentáculos que atingiam incríveis 2,40 m de comprimento. Os pesquisadores concluíram que, embora a frequência de ataques de lula a esses peixes predadores não seja particularmente alta, elas caçam ativamente esses grandes animais e eles, em resposta, podem contra-atacar. Para ser sincero, não me surpreende que as conclusões dos pesquisadores sejam bem vagas. Até mesmo o tamanho máximo de uma lula continua sendo um mistério. Há relatos históricos de que elas podem chegar a 30 metros de comprimento, mas devido à falta de espécimes sobreviventes, isso não pode ser comprovado. Lembra da lula que atacou a fragata? Será que ela poderia realmente ter 45 metros de comprimento? Não se sabe como verificar essa informação. Embora não saibamos tudo o que existe nas águas profundas, a maioria dos cientistas acredita que as lulas gigantes fêmeas chegam a cerca de 13 metros e os machos a aproximadamente 10 metros. A maior lula colossal encontrada até hoje tinha cerca de 9 metros de comprimento e provavelmente ainda era adolescente. Porém, isso são só hipóteses. Como eu já disse, as lulas são muito arredias para serem estudadas adequadamente. Medir uma lula morta parece ser a melhor opção à primeira vista, mas este método tem certas peculiaridades. A lula tem 2 longos tentáculos que se estendem muito além de seu corpo e determinam seu comprimento total. Porém, esses tentáculos são elásticos e podem mudar de tamanho após a morte da lula. Então é difícil saber se ele é pequeno ou se está apenas enrugado.
Mas talvez seja possível pelo menos determinar qual dos 3 tipos de lulas enormes é o maior? Será que nesse ponto os cientistas conseguiram chegar a um acordo? E infelizmente não. Alguns especialistas acreditam que as lulas colossais não atingem o tamanho das lulas gigantes e nem chegam aos 13 metros. Outros dizem que elas podem chegar a até 18 metros. Mais uma vez, tudo está relacionado às dificuldades associadas às investigações. Porém, podemos tirar nossas próprias conclusões. Vamos lá, temos a lula gigante, a lula colossal e a lula de Humboldt. Podemos esquecer da última. Ela é menor que as primas. Agora tudo depende dos parâmetros de medição. Bem, e se confiamos nos dados disponíveis? A lula gigante é a lula mais comprida e a lula colossal é a mais pesada. No entanto, essas duas criaturas incríveis atingem tamanhos impressionantes. Mas não se preocupe, a lula de Humboldt também merece nossa atenção. Esta criatura é capaz de sobreviver em águas geladas praticamente sem oxigênio. Todas as noites a lula sobe das profundezas do oceano para se alimentar na superfície durante algumas horas. Ela come muito e de maneira muito ativa. Bem, quem não gosta de comer à noite, né? Antes do amanhecer, a lula mergulha novamente no abismo frio sem se importar com o quão desconfortável isso é. As condições por lá realmente não são as mais agradáveis. Nas profundezas, a lula enfrenta falta de oxigênio, alta pressão e uma temperatura de quase 0 grau. Para sobreviver em condições tão extremas, as lulas... Bem, digamos que elas mudam seu DNA, entrando em animação suspensa e reduzindo sua taxa metabólica. Quando se trata do DNA, existe uma cadeia de adaptações bastante complexa. Falarei sobre isso em outra ocasião. Seja como for, as lulas reduzem o consumo de oxigênio, diminuem a quantidade de energia consumida, desligam processos biológicos secundários e evitam os danos causados pelas temperaturas frias. Resumindo, elas desaceleram em todos os sentidos. As lulas podem viver em lugares muito profundos, e elas nem precisam ser gigantes para isso. No início de 2022, um grupo de exploradores subaquáticos fez o mergulho mais profundo de todos os tempos em um naufrágio. Eles esperavam encontrar um navio que afundou durante uma feroz batalha naval em 1944, mas encontraram algo ainda mais inesperado. O explorador estava na cabine da embarcação da expedição assistindo ao vídeo, quando apareceu uma silhueta vaga, porém reconhecível. A lula nadava sobre o fundo do mar a uma profundidade incrível de 6.212 metros. Para que você entenda a surpresa do cientista, ele estava 1,5 km mais profundo do que qualquer um que já viu ou registrou lulas antes. Após um cuidadoso estudo, os pesquisadores identificaram o animal como uma magna pina, uma espécie que costuma ser encontrada somente nas profundezas de 4.000 a 5.000 metros. O que ela estava fazendo em um lugar tão profundo? Vai saber. Talvez ela só quisesse mergulhar. Mas voltando à lula de Humboldt, esta espécie é conhecida por seu apetite incrível e pode se alimentar a uma velocidade surpreendente. Às vezes essa lula até rouba os peixes dos anzóis antes que os pescadores tenham tempo de retirá-los da água. Eu tinha mencionado que os representantes desta espécie também podem ser canibais. Pois é, um dia umas pessoas viram algo absolutamente assustador. Uma lula ficou presa em um anzol e outra, percebendo que sua parente estava presa e indefesa, atacou-a para devorá-la. Depois essa mesma situação se repetiu. E de novo, e de novo. Agora sabemos que a lula de Humboldt nunca perde a oportunidade de comer suas próprias parentes se elas não revidarem. Existem até alguns estudos sobre o assunto. Ao analisar o conteúdo dos estômagos de 533 lulas dessa espécie, os cientistas encontraram sinais de canibalismo em 26% delas. Quanto maior era a lula, mais frequentemente ela comia outras lulas. As fêmeas que ficam um pouco maiores recorrem ao canibalismo com mais frequência do que os machos se tiverem essa oportunidade. No entanto, precisamos ser justos com a lula de Humboldt. Não é só essa espécie que já foi vista roubando peixes. Em 2015, uma lula gigante também tentou roubar os peixes de um barco de pesca russo. E imagine sua embarcação sendo atacada por um mini kraken. Provavelmente eu não ousaria resistir e daria à lula tudo o que ela quisesse. E até mais. Mas os pescadores não se desesperaram. Eles afugentaram o animal até que ele ficou frustrado e desistiu. É preciso realmente ter nervos de aço para fazer uma coisa dessas. Me dei conta que ainda não falei de uma das características das lulas. Nas profundezas do Oceano Pacífico escondida debaixo d'água, vive uma estranha criatura que desenvolveu um mecanismo de defesa incomum para não ser devorada. A Octopoteuthis deletron pode arrancar seus braços para escapar de predadores. E existem predadores suficientes nas profundezas. Elefantes marinhos, assustadores peixes albatrossa pectoralis e até mesmo as misteriosas baleias bicudas de Perrin. Ao ser atacada por uma dessas criaturas, a lula enfia os braços no agressor e os desprende de seu corpo. Não me pergunte como ela teve essa ideia, pois eu não sei. Os braços da lula são cobertos por ganchos afiados que podem perfurar a pele do predador, causando dor e desconforto.
Além disso, seus membros bioluminescentes piscam intensamente, o que pode confundir e desorientar o predador o suficiente para que ele libere a lula ou nade para longe. Essa tática de defesa é semelhante à que os lagartos fazem quando soltam suas caudas para escapar de predadores. Só que os lagartos não enfiam a cauda no animal que os ameaça. A lula pode regenerar seus membros, mas esse processo gasta tempo e energia. Nadar com só um ou dois braços dificulta a busca por comida e também por parceiros. Pois é justamente para atrair parceiros que os membros brilham. Seja como for, esta espécie desenvolveu um método eficaz que permite que ela sobreviva apesar do ambiente perigoso. A escolha é basicamente entre ficar sem braços e enfrentar as dificuldades de sobrevivência ou morrer imediatamente. Não há dúvida do que as lulas escolhem. Mas vamos voltar à nossa enorme lula sobre a qual os cientistas ainda sabem tão pouco. Naturalmente, esse pouco também se aplica a tudo relacionado ao ciclo reprodutivo. A lula colossal deve se reproduzir de alguma forma. Mas como exatamente? Certa vez, uma fêmea adulta dessa lula foi encontrada em águas rasas, o que provavelmente significa que elas desovam em águas rasas. Mas tem uma coisa que sabemos: a lula colossal parece ser muito prolífica. E imagine só, ela tem mais de 4,2 milhões de células germinativas. Talvez esta seja a taxa mais alta entre os cefalópodes. As fêmeas põem um grande número de ovos e os colocam em bolsas especiais. Em alguns casos, o peso dessas bolsas chega a 5 quilos. Alguns anos atrás, mergulhadores encontraram uma bola gelatinosa na costa oeste da Noruega. Era uma bolsa de ovos de lula. Seu tamanho era o de um humano adulto. Ela estava cheia com centenas de milhares de minúsculas esferas, ou seja, de ovos com filhotes de lula. Os ovos eram redondos e transparentes. Você já imaginou quantas coisas interessantes poderiam ser aprendidas examinando um saco de ovos desses? Infelizmente, é muito difícil fazer isso. É preciso lidar com um material super delicado e frágil e é quase impossível fazer as pesquisas necessárias sem incomodar os filhotes. Podemos dizer que o método de reprodução das lulas causa alguns problemas. Lembra daquela lula que enfia os braços nos predadores para fugir? Durante o acasalamento, os machos dessa espécie tocam o corpo da fêmea e prendem nele uma bolsa chamada espermatóforo, que contém bolsas menores com milhões de espermatozoides. Eles saem das bolsas e penetram o corpo da fêmea por conta própria. Isso, claro, se o futuro pai conseguir fixar a bolsa no local necessário. E tudo seria ótimo, principalmente para os cientistas que podem observar todo o processo. Se não fosse por um porém. Uma vez essa peculiaridade da reprodução das lulas quase se tornou o motivo da gravidez de uma mulher. Mas já vou avisando, não se trata de uma gravidez de verdade. Uma senhora de 63 anos estava comendo uma porção de lula cozida quando sentiu uma forte dor na boca. Ela foi ao médico e disse que sentia como se insetos estivessem em sua boca. No exame, os médicos encontraram vários pequenos sacos cheios de sementes vivas de lula. Aparentemente, a lula foi preparada incorretamente e os espermatozoides vivos, sem entender o que estava acontecendo, e implantaram-se na mucosa oral com a qual entraram em contato. Os médicos removeram 12 dessas bolsas da boca da mulher. 12! Bem, parabéns a todos pela nova fobia que acabaram de adquirir. Até mais!